Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Danilo Gonçalves, mais uma vez, descomplicando o direito penal para vocês. Gente, quando você vai lá e vê um atestado de pena, você sabe por onde começar? Não sei. Você sabe o que fazer? Não sei. A partir de hoje, eu vou te preparar com essa videoaula para saber analisar um atestado de pena. Quais pontos são importantes? Quais coisas vocês vão ter que analisar lá no processo também? E outra coisa, o que tem geralmente erro naquele atestado de pena? Bom, gente, olha só. Hoje em dia, o atestado de pena, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele é atualizado. Há anos atrás, quando eu comecei lá no Ministério Público, como é que funcionava? Ele era um atestado de pena assim, vinha todo o cálculo, e ele era um atestado realizado naquele dia do cálculo. Então, você não tinha aquele acompanhamento em tempo real. Você fazia o cálculo com base naquele dia lá que foi realizado o cálculo. Hoje não. Hoje o cálculo ele é diário. Então, é mutável. Graças a Deus isso melhorou bastante no seu. E aí, quando você vai lá e olha, atestado de pena, meu Deus, a pessoa já começa a chorar, já começa a se assustar, só que não é assim, gente. Lá no atestado de pena, lá tem o tanto de pena que a pessoa já cumpriu, tem a qualificação da pessoa, tem informações sobre a progressão, tem informações sobre o livramento condicional e tem informações também sobre o término da pena. Tudo isso você deve analisar, todos esses campos, desde data base. O que é data base? É a data que a pessoa começou a cumprir aquela coisa. Como assim aquela coisa? Se nós estamos falando em progressão de regime, é a data que a pessoa começou a cumprir aquele regime. Se estamos falando sobre livramento condicional, é a data que a pessoa começou a cumprir a pena. Se estamos falando do término da pena, é a data que a pessoa começou a cumprir a pena. Por isso as databases podem ser diferentes. Olha só, o que é importante você analisar no atestado de pena? Gente, quando você pegar o seu atestado de pena, você vai correr lá para o seu processo. Corre lá para o seu processo e vai começar a analisar. Olha, ele foi preso quando? Datas de prisões são extremamente importantes para sua análise. Data de soltura também são extremamente importantes. Sentenças e acórdãos também são extremamente importantes, todos esses pontos. É claro que lá na sua análise, você não pode deixar de colocar em qual folha que está. Por que não pode deixar de colocar em qual folha que está? Porque quando você for fazer a sua petição, você vai ter que mencionar as folhas. Ora, se eu pego um processo de 1.800 páginas e não coloco as folhas, meu Deus, como é que vai ser? O juiz vai demorar um tempão, a promotoria vai demorar um tempão, todo mundo vai demorar muito tempo para analisar aquele cálculo. Então, quando eu cito as folhas, é muito mais fácil. Esse é um bizu muito bacana. Além disso, gente, vocês têm que olhar remissão. Remissão é de suma importância também na análise do cálculo lá. E outro ponto, vocês têm que saber se o reeducando tem uma guia, 2 guias, 3. Se você não sabe o que é guia, eu fiz uma videoaula sobre guia, mas vou dar uma pincelada aqui para você. Guia é quando a pessoa é condenada e aí o Estado tem tipo um título, ele fala assim, ó, você foi condenado a 10 anos, ó, pague. Então, guia são várias condenações. Às vezes o cara tem 4 condenações, 5, 6, 7, 10, 11, enfim. Você vai fazer, você vai pegar a sua folhinha, anotar esses pontos que eu já te falei e coloca lá, guia 1, os dados, guia 2, vai separando por guia. Lembrando que, gente, aqui na execução da pena, as guias, muitas vezes, elas não são com uma ordem cronológica. Então, às vezes, você vai pegar uma guia que o cara cometeu um crime em 2005, aí vem para 2020, aí volta para 2003, aí vai para 2018, e é assim, não tem uma ordem cronológica. Por isso que é importante anotar as folhas também, porque às vezes, quando você está anotando com relação à guia 2, tem lá na guia 2 informações da guia 1. Então, é muito importante vocês terem esse papelzinho para anotar as coisas. Não vá lá na situação processual
e copie e colhe a situação processual. Por quê? Por que eu não indico você ir na situação processual primeiro? Por que eu indico você analisar os autos primeiro? Porque se você já analisou o resumo lá da situação processual, você já vai viciado para o cálculo. Você já vai viciado para análise. E aí, você já vai cego. Então, primeiro analise, depois, se você quiser, você vai lá no resumo da situação processual. Eu nem uso o resumo. Eu simplesmente faço análise com base no que tem e com base lá no atestado de pena, para ver se bate, se não bate e por que não bateu. Por que é importante você saber fazer os cálculos penais? Para você saber aonde está errado. Olha só, gente, isso aqui foram alguns bizus para quando você estiver realizando a análise processual. Mas assim, Danilo, fiz a análise processual e agora tá faltando documento. Não tem a data da prisão, mas lá na situação processual tá que ele foi preso tal dia. Eu, Danilo Gonçalves de Campos, não confio no que tá simplesmente colocado. O que você tem que fazer? Peça documento. Gente, se ele foi preso tal dia, tem que ter o auto de prisão em flagrante ou tem que ter o mandado de prisão preventiva lá cumprido. Se ele foi solto em tal dia, tem que ter uma declaração falando que ele foi solto naquele dia, que foi dado cumprimento ao alvará de soltura. E é isso que vocês têm que ter na mente de vocês. Não vá simplesmente em informação dada pelo cálculo. Não vá. Às vezes você vai estar cometendo um erro por causa de comodismo. Não sei como que a vara vai dar jeito de arrumar esses documentos. Não me importa, mas você tem o direito de pedir esses documentos. É claro que tem situações esporádicas, o cara, por exemplo, já vai progredir, todo mundo sabe, tem um documento lá, que não é o da prisão, mas um documento lá que fez alguma menção, que comprovou que ele foi preso naquele dia, e aí você não vai bater queixo também. Mas quando for algo prejudicial ao seu cliente, que você não tá achando, você tem o direito de pedir, tanto a defesa quanto o Ministério Público também. Por quê? Deixa eu falar uma coisa. Tanto o papel da defesa quanto do Ministério Público é fazer com que a pessoa cumpra a pena de maneira satisfatória. Então aqui não tem aquela coisa de lado A, lado B. Não, aqui todo mundo quer que a pena seja cumprida de maneira justa. Olha só, outra coisa importante. Principais erros. Anote isso aí, eu deixei pro final, porque é o supra-sumo da aula de hoje. Gente, quais são os principais erros no atestado de pena? O primeiro deles, fração. Gente, fração quase sempre tem erro. Então, dê uma olhada sempre nas frações. Tem vezes que lá na parte de progressão, tá lá simplesmente assim, data base, data da progressão. Não tem nada lá nas frações. Não tem quanto de pena que ele tem que cumprir. Você, advogado, vai lá e faz o seguinte, ó, quanto que ele tem que cumprir? Qual que é a fração? Atualiza. Atualiza aí para nós, porque eu não sei, não sou adivinho. Tem que estar constando no cálculo. Outro erro comum, data base. Data base, muito erro também. Às vezes, o cara foi condenado muitas vezes, só que o que acontece? Olha só, vamos supor que o apenado, ele foi condenado e ele já está preso. Aí ele foi condenado por outro processo e prendeu ele de novo. Só que ele já estava preso. Então, a database dele não vai ser da última prisão, vai ser da primeira, porque ele já estava preso. Não tem por que eu desconsiderar todo aquele tempo que ele já estava cumprindo. Vocês conseguiram entender? Por que a database às vezes tem essas nuances? Às vezes o cara cometeu uma falta grave e aí a falta grave muda a data base também. Então, são várias situações de mudança de database, tanto para benefício quanto para malefício, que você deve olhar, analisar e falar, ó, tá errado. Beleza? Outra coisa que pode estar errado também, pena. A pena dele pode estar errada, tudo bem? Então você vai lá, analise a pena e veja se bate ou se não bate a pena. Porque é muita coisa mesmo. Então, às vezes está todo mundo sobrecarregado e é uma coisa que passa despercebido para muita gente. Fechou? Esses erros aqui, ó, são erros muito frequentes. Sempre batam o olho
para ver isso aí. Então olha só, gente, espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficar até o final, por curtir o nosso trabalho. Ó, se inscreva aqui no nosso canal, beleza? Deixa seu like, deixa dúvida, sugestão. Ó, se você já pegou um processo todo complexo, deixa aí o que tinha de errado, o que não tinha, vamos compartilhar as experiências também. E outra coisa, vá lá no meu Instagram, @DaniloGoncalvesCampos. Tô lá, qualquer coisa, manda mensagem. Valeu, falou, tamo junto.